Já estamos de volta, depois de conhecermos a história tão bonita do Padre Alisson, né? Agora vamos falar de um assunto muito bacana, muito especial também, leitura, livros, né? Porque hoje, 29 de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro. E com certeza todo mundo tem um livro que marcou a infância, né? Ou mesmo que influenciou na vida, não é? Para pensar sobre isso, você vai lembrar de um livro, viu? E para celebrar esta data, né, nós vamos conversar aqui no programa sobre projetos que incentivam a leitura de crianças e jovens. E ainda, gente, estimulam a busca pelo conhecimento e também pela cultura. Por isso mesmo, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciane Nogueira Martins, a Nádia Gomes e a Fernanda Peixoto, que é do projeto Providência, né, que integra aí a Providence, Ação Social Arquidiocesana. Também está conosco a Carmen Lima, que é gerente-geral do Instituto Gil Nogueira. Então vamos falar de leitura com elas. Bom dia a todas vocês, sejam bem-vindas aqui, viu? Ao Manhã da Piedade. Bom, eu quero começar então entendendo um pouco desses projetos. Hoje é um dia tão especial de falar de leitura de livros e a gente tem que falar muito sobre isso, né? Sim. Carmen, começa contando pra gente um pouco do Instituto. O que é o Instituto Gil Nogueira? Então, bom dia. O Instituto, a gente trabalha há 13 anos para reduzir o analfabetismo funcional através do incentivo à leitura na infância. Então, a gente leva livro de literatura infanto-juvenil para as escolas participantes do projeto. A gente procura sempre escolas públicas que estão localizadas em áreas de alta vulnerabilidade social. E a gente estimula as crianças a ler. A gente trabalha com crianças do 1º ao 5º ano. E a gente dá um desafio para eles. Eles precisam ler o maior número de livros para eles terem a possibilidade de ser premiados ao final do semestre. E é legal porque não é competição. Todos eles podem ser premiados com uma medalha, que aí depende do desempenho individual de cada um deles. Eles ganham uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. A gente leva contação de história, a gente faz uma atração cultural no encerramento do projeto, que é feito semestralmente. E assim a gente desperta, incentiva e traz esse universo da leitura para a vida dessas crianças. E são crianças de quais idades? São crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1, ou seja, crianças de 6 a 10 anos. Muito bacana, a gente vai conversar mais. Bom, e agora eu quero falar desse trabalho bonito da Providence também, né? Queria que vocês contassem um pouco pra gente, porque a gente tem até um exemplo de uma criança, que é a Fernanda, que daqui a pouquinho vai conversar conosco também. Como que funciona no Dia do Livro o projeto de vocês, né? Pra gente focar no dia de hoje de incentivo à leitura. O projeto Providência, né, no geral, ele é um projeto social que atua com a idade de 6 a 14 anos. Né? Temos 3 unidades também em áreas de situações de risco, esse é o nosso foco. A gente trabalha com a cultura em geral. Então, assim, a gente tem várias atividades dentro do projeto, mas para falar da leitura em si, que é uma das atividades, acho que a Luciane, como educadora, pode falar um pouquinho melhor, explicar como é feito, né, Lu, com as Luciane, crianças. Como é que é essa experiência de incentivo aí ao hábito da leitura? Bom dia a todos. Né, primeiramente. O trabalho é feito dentro de sala, né, porque eles fazem várias oficinas. Como eu sou educadora de dentro de sala, então a gente trabalha, né, com a leitura todos os dias. É feito, né, o incentivo, é levado, as crianças são levadas uma vez na semana para a biblioteca, né, onde eles fazem a leitura, e também tem um projeto que chama Recontando um Conto, onde elas têm a oportunidade de pegar um livro, né, fazer a leitura do livro, mesmo sendo a leitura visual. Né? Porque não precisa ser propriamente dita a leitura, a criança saber ler, mas a própria visualização de figuras, né? Isso já é uma leitura. E todas conseguem fazer, mesmo aquelas que não estão lendo, né? Fazer essa leitura e depois fazer esse reconto. Ah, que legal. Então ela pega o livro, talvez ela nem leu, mas a interpretação dela ali do livro, ela conta a história, o que ela entendeu, é isso? Sim, da maneira deles, né? E eu deixo, né, para eles livre para poder fazer essa contação de história com fantoches, dedoches, o que é muito bacana, né? Entrar na imaginação das demais crianças, né? Para que elas possam, assim, dessa forma, despertar o interesse pela leitura. Que eu acho muito interessante. E aí já é um incentivo tanto, né? Você falou de despertar o interesse. Eu imagino que tem mudado a vida de muitas crianças, né, esse projeto.
Com certeza. E assim, a primeira coisa que eles chegam dentro da sala, né? Ô tia, ô professora, hoje qual que vai ser a história? Que legal. Então, assim, aquele primeiro momento também tem uma cotação de história, onde eu conto história para eles, além deles também poderem né, fazer essa cotação também para os colegas. E sem contar que a gente tem muita criança, a nossa realidade são de crianças que às vezes não sabem nem ler, né? A gente sabe que nós temos essa cultura, infelizmente, e eles saberem que de alguma forma eles podem passar o que eles estão sentindo ali através do livro, é um incentivo muito grande, porque o projeto ele não tem o tempo de talvez fazer a formação da leitura, mas a gente pode de alguma forma mostrar que ele pode sim ler, ele pode se interessar por um livro, né? E eu acho que isso vai só fazendo com que eles vão cada vez mais procurando querer aprender também, né? Não, e é importante isso que você está falando, porque não fica aquela coisa como se fosse uma obrigação, né? Sim. Porque às vezes até as crianças que já leem chegam em casa para fazer a tarefa de casa e acham chato, porque é uma obrigação ler aquele livro para responder algumas perguntas, para interpretar. E aí desperta esse desejo natural, essa vontade gostosa deles, né? Uma do outra hábito forma pela de ver, leitura. né? É muito bacana. Fernanda, pois é, bom dia para você. Bom dia. Você tá há quanto tempo no projeto Providência? Já há mais de um ano, já. Levanta só um pouquinho o microfone para quem está em casa poder ouvir sua voz melhor. O que você mais gosta lá no projeto? Eu gosto quando a professora lê e é muito legal porque a gente entra na imaginação sem sair do lugar. Ah, que legal. Uma viagem, não é? É. Você faz uma viagem ali naquele mesmo lugar. Sim, Você já contou muitas histórias lá? já. Já? Tem um livro especial que te marcou, que você sempre lembra, que você gosta mais? Sim, Qual? é das histórias bíblicas. Histórias bíblicas? Sim. Olha que interessante. Marcou você? Uhum. Já contou para muitas pessoas? Já. Que legal, né? Muito bacana. Exemplo, né? Ela falando o que ela já aprendeu, que marcou, que ela pode viajar, pode conhecer outros mundos sem sair ali do ambiente, né? Carmen, me fala uma coisa, quantas crianças até hoje o projeto já atendeu? Então, ao longo desses 13 anos, a gente já teve a oportunidade de fazer parte da vida de 60 mil crianças. É muita Hoje, gente. foram 60 mil crianças em 13 anos. Hoje, a gente está trabalhando em 11 escolas. Todas aqui em Belo Horizonte ou não? Não, a gente tem 6 escolas em Belo Horizonte e temos 5 escolas no interior do estado. São escolas rurais. E hoje, mais ou menos, umas 1.300 crianças fazem parte do projeto. 1.300 crianças. Isso. E você falou dessas escolas. Como que é o processo para essas escolas serem parceiras de vocês? Então, primeiro é o interesse da escola, Aham. né? Então, assim, precisa haver o interesse da escola. E aí a gente tem alguns critérios, né? Por exemplo, a gente observa inicialmente a localização. Então, a escola tem que estar numa área que existe a vulnerabilidade social, pelo menos a indicação da vulnerabilidade social. Tá, esse é um pré-requisito, então. Exatamente. Depois a gente olha o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e é onde a gente vai atuar para tentar melhorar, né? Porque a gente tem é um indicador que não é nosso, mas que a gente sabe que a gente tem nesse histórico de 13 anos, a gente vê que há uma evolução quando as escolas estão no projeto. E aí, posteriormente, a aceitação mesmo do corpo docente, das professoras e principalmente dos alunos. O projeto ele não é obrigatório, então a gente pode estar em uma escola e algumas professoras não trabalhar ou alguma criança não quiser participar, mas assim, normalmente todos eles adoram, eles vibram quando recebem os livros. Os livros vão para cada sala de aula, então não é aquela coisa que eles vão a uma biblioteca ou algum lugar. Então, cada sala de aula recebe uma caixa com livros de acordo com a faixa etária deles, que foi cuidadosamente selecionados pela nossa equipe pedagógica. Já passou por todo um preparo, então, por uma seleção para aquela faixa etária. Nós temos algumas fotos, vou pedir para que o pessoal da produção colocar para a gente assistir. Parece que é do projeto, né? Olha só. Deixa eu chegar para cá para você também poder assistir. É lá no projeto? Isso são alunos do projeto. Aí a gente conta um pouquinho da história do projeto em fotos, né? Aí é o momento em que a criança recebeu os livros e ele está naquele momento de leitura. Esse processo a gente conta muito com o apoio dos professores, né? Tem uma criança orgulhosa exibindo uma medalha. Exatamente. Medalha de quê? Que essa medalha é a medalha de ouro, que ele foi campeão de leitura, né? Que ele atingiu uma média de 15 livros lidos e interpretados
durante o semestre. 15 livros? 15 lidos? livros. Em 6 meses? Exatamente. A 15 média de livros lidos dos alunos que participam do Projeto Ler e Viver são de 15 livros lidos. Gente, muito bacana. E aí? É uma contação de história. Ah. A gente leva os contadores de história e fazem essas oficinas, né, durante o projeto para instigá-los a viajar. É o que a Fernanda falou. A gente faz eles viajarem no mundo da literatura e é algo que, assim, para eles é fantástico. Então, além do contato com o livro, a gente leva essa parte da leitura, da cultura, né, e do acesso às contações de história. Ali também é uma contação de história, Isso, aí, na verdade, é um reconto. A gente já fez vários processos de avaliação e um dos processos de avaliação que a gente já trabalhou foi o reconto, que é onde as crianças contam pra gente aquilo que elas entenderam daquele livro. Que é o que o pessoal do Projeto Providência falou pra gente aqui, Exato. né? Que vocês trabalham lá também. E acredito também que um ponto forte é a socialização dessas crianças também, né? Exatamente. A gente sabe que o livro, ele vai formar cidadãos mais críticos, mais participativos e que vão ter mais oportunidades na vida, né? Eles vão ser crianças diferentes. E ali, todas querendo participar, né? Isso, Naquela ali, na verdade, é a anterior. festa de encerramento, onde a gente leva uma atração cultural, geralmente um mágico, um teatro, e a gente convida, inclusive, toda a comunidade, os pais, para ir prestigiar as crianças onde elas recebem as medalhas. Olha só É que o legal. Tá encerramento lendo do lá semestre. O Poço do Visconde, né? Isso. Todos orgulhosos com o livro aí, que cada um Isso. escolheu. Exato. Tem suas preferências, cada um, é claro, né? Claro, e eles sempre contam pra gente, esse livro eu não curti, esse foi legal, esse foi mais interessante, eles sempre dão esse feedback pra gente, É bom que muito vai positivo. moldando o perfil, o gosto da criança, né? Ela tem Exatamente. liberdade de falar o que ela gosta, o que ela não gosta. Agora, Projeto Providência, queria que vocês falassem um pouco para as crianças. Quais crianças, qual o perfil de criança pode aderir ao projeto de leitura? Qualquer criança, eu acho Basta querer ler. Eu acho que basta querer ler, né? Não tem um perfil, não. É criança, é adulto, que a gente que sabe legal. que a gente tem esse público também de adultos que gostam de ler. E eu acho que qualquer um pode viajar, né, gente? Não precisa ser... Às vezes a gente que é adulto pega um livro e vai para longe, né? Eu acho que é muito especial, é um momento muito... Eu acho que a gente tem que cada vez mais expandir, até mesmo no Projeto Providência, né, Lu? Despertar esse desejo, talvez, nos adolescentes, que é uma faixa etária mais difícil, que está tão voltado para o tecnológico, O tempo inteiro com o celular Estão na tomando mão. o celular, está tomando, né, esse tempo dos meninos e às vezes é difícil fazer com que eles se interessem em um livro. Então, eu acho que esses projetos, né, o nosso, dela, acho que vem dar força para a gente trazer esse pessoal mais para próximo da leitura. Bom, e vocês, de uma forma geral, têm conseguido isso, né? Porque também já foi um número grande de crianças e adolescentes atendidos, né? Sim. Muita Passam gente. bastante crianças e todos que passam lá, de alguma forma, tem esse momento de leitura. Agora eu queria que vocês contassem um pouco do retorno que vocês têm. A gente já conversou um pouco com a Fernanda, ela já deu o depoimento dela tão bonito. Qual é o retorno que vocês têm dessas crianças no dia a dia lá? Eu acho que, né, na própria escola, né, o desenvolvimento, né, como ela falou, né, leitores mais críticos, né, eles podem dar a própria opinião deles. Então, isso é importante. A gente vê, né, no dia a dia o despertar do interesse das próprias crianças. Eles chegam, tia, hoje deixa eu contar a história. Quer participar, né? Sim, exatamente. Então, isso é muito gratificante para a gente. Saber, né, que você está ali despertando um leitor, né? Isso Muito é bacana importante. isso. A gente tem fotos também, né, do Projeto Providência. Vamos colocar para quem está em casa. Olha aí, criançada todos felizes ali com livros, né? Isso aí foi na semana do folclore, né? Isso. Eles trabalharam específico do folclore. Todo o repertório, né, foi voltado, né, Pro folclore. Pro folclore. A gente fez uma seleção, levei eles na biblioteca, onde eles mesmos puderam escolher. Aí tem os dedoches, né, fica à disposição, eles escolhem. Que legal, Como contação querem de histórias contar. com dedoches, Sim. gente. Todas as crianças podem participar desse momento? Todas. Que legal. Às vezes a gente só separa mesmo por faixa etária, para Aham. ficar mais fácil, mas todas podem participar. E é um incentivo e tanto. Eu imagino que elas Sim. devem adorar, né? Nossa. Sim. E esse momento aí, gente? Lendas? Isso, também ainda trabalhando folclore, né? Que a gente trabalhou o mês todo, então foi feito várias atividades com eles mesmo. Oficinas? Isso. E ali na sala de aula também, né? Todo mundo rindo Ali e um gostando. grupinho contando e os outros E o interessante, né, que na vez de cada um, o colega sabe respeitar, sabe este momento, né, que o colega está contando, espera a sua vez. Então, isso é muito legal, muito bacana.
questão de limites também, Sim, né? isso. Aprendizado que a gente leva para a vida, né? Claro, Saber respeitar o espaço do outro, né? O seu limite. Artes também. O piquenique de Nick Pique, olha que bonitinho. Criancinhas menores, né? Sim, é a faixa etária que eu trabalho, né? Que é de 7 a 8 anos. 7, 8 anos. Sim. Todo mundo participando também. Isso. Isso foi esse ano? Foi, né? Foi, todas as fotos ano. desse Semana do ano. Folclore desse ano. E esse momento aí também faz parte dessa semana? Também Sim. sim. Todo mundo envolvido. Fernanda, conta pra gente. O que que você já leu quantos livros, por exemplo, esse ano? Lembra? Ah, eu não sei. Mas porque leu é bastante? muito. Sim. Você gosta de ler? Você se sente feliz quando pega um livro para ler? Sim. Que tipo de leitura que você mais gosta? Sabe, é porque o tipo de leitura que eu mais gosto é quando a professora conta o do folclore. Porque é legal, porque eles respeitam. Então você adorou essa programação aí da Semana do Folclore, do mês do folclore, né? Sim. Ah, que bacana. Que você seja exemplo aí para outras crianças também, né? Carmen, agora livros. A gente sabe dessa quantidade de livros, né? Que vocês separam tão bem, que vocês disponibilizam para as escolas de uma forma em geral. Como que esses livros chegam até vocês? Então, esses livros, a grande maioria é comprado. Porque como a gente trabalha com uma base previamente definida, né, porque tem o critério de seleção, a gente procura livros que não tenham apologia a nada, né? A gente tem esse cuidado de criar situações da rotina deles, mas que não leve a algum desconforto com os pais. Então, a gente realmente tem um cuidado muito grande na seleção dos livros. A gente trabalha muitos clássicos. E a gente tem que direcionar os livros de acordo com a faixa etária. Sim, isso é muito importante, Então, a gente tem uma base previamente definida. Então, os livros são, em tese, quase sempre são comprados. Algumas situações, a gente recebe doações. Eu tive uma situação recente de um doador falou assim, quais os livros vocês estão precisando? Aí eu listei para ele, ele foi lá e me trouxe mais 5 livros. Pessoa que entende, com certeza teve uma boa base de educação Isso. e sabe a importância da leitura, né? Exatamente. No caso do Projeto Providência, rapidamente, nosso tempo já esgotou aqui, mas vocês aceitam doações também, Sim, né? claro. São bem-vindas. Nós temos uma biblioteca, mas a gente tem parceiros que vão renovando pra gente esses livros aí. Bom, e a gente vai deixar os contatos também para quem quiser mais informações, para conhecer o projeto. Sim, tem claro. site também. Tem né? site, é só entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Unidade Providência, e acompanhar a gente lá e comentar. Tá certo, tá aí na telinha para você já. Carmen, muito obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue iluminando vocês, viu? Amém, obrigada. Vocês também, né? Obrigada. Projeto Providência que está sempre participando aqui. Sim. Parabéns. Obrigada. Que mais pessoas A se gente que sintam agradece. tocadas, né? Ajudar. Obrigada por ter vindo, viu, Fernanda? De nada. Um beijo grande. Continue lendo bastante, viu? Depois volta para contar a história pra gente. Combinado? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí.